Você não vai levar a tua profissão para a eternidade, você vai levar o teu caráter para a eternidade. Você não vai levar o teu negócio para a eternidade, você vai levar o teu caráter para a eternidade. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a nossa manhã de Santa Ceia, que Deus abençoe nosso jejum da manutenção dos projetos de conquistas para 2022. Leia aqui por gentileza, vamos lá, Jesus. Mais uma vez, Jesus é o modelo da perfeição. Nós vamos falar sobre isso hoje, porque existe um modelo a ser seguido. Quem esteve conosco domingo passado, nós falamos sobre a coisa mais importante, o tema mais importante da nossa vida, que é aonde nós vamos passar a eternidade. A gente pode se acostumar com muitas coisas, nós podemos nos acostumar a frequentar a igreja, nós podemos nos acostumar nós nos intitulamos evangélicos, você tem a sua rotina de estar na igreja. Se eu perguntar a você, que é tema todo final de culto, eu pergunto se o seu nome está escrito no livro da vida, você diz. Mas se você perdeu o culto de domingo passado, vai lá e assiste o culto de domingo passado, para que você entenda que não é tão simples assim. Para que você veja que as nossas obras diárias estão sendo registradas, que existe o livro da vida, mas existe os demais livros. Está lá em Apocalipse, os demais livros. Livro do Evangelho, livro da consciência, livro dos atos dos homens. Então, muitas coisas... o que passa pela nossa consciência está sendo registrado, o que sai da nossa boca está sendo registrado, que a Bíblia diz que tudo isso vai entrar no julgamento. Então, o que sai da nossa boca, o homem será justificado ou condenado pelas palavras que saem da sua boca. O que você faz no oculto está sendo registrado, que tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos. Então, é uma loucura ser simplesmente um religioso. É uma loucura, porque a menor parte da nossa história nós vamos passar aqui. Então, por que o senhor está introduzindo isso? Porque o alvo é isso aqui. É o modelo da perfeição. O modelo da perfeição, nós temos um modelo a seguir, isso não pode cair numa rotina, e a gente achar que isso vai acontecer simplesmente porque nós frequentamos a igreja. Não, não vai. Não vai, até porque a gente sabe que o joio e o trigo também faz parte da igreja, né? Joio e trigo estão na igreja. Então, nós precisamos trabalhar isso com muita seriedade, porque nós fomos criados para nos tornar semelhantes a Cristo. Nós fomos criados por Deus e para Deus, e tudo começa, nós precisamos nos lembrar que tudo começa com Ele. E o que nós estamos fazendo aqui, todo esse trabalho nosso aqui, é o que vai estabelecer se realmente nós vamos entrar lá. Tem um modelo, não entra nada, nós falamos muito sobre isso. Por isso que, se você não acompanhou, não esteve, ou não assistiu posteriormente, ou com o domingo passado, vai lá, com muito zelo, para você ter a consciência do que
está sendo registrado, porque nós não podemos caminhar como ignorantes espiritualmente, não. Até fica muito claro para nós cada situação, quando nós falamos da consciência, a consciência está sendo registrada, o que passa, tanto é que a Bíblia diz que a consciência de muitos já é árbitro, é juiz de muitos, a própria consciência, as palavras estão sendo registradas, o que é feito em oculto, que ninguém vê, está sendo registrado, então não tem para onde correr, não existe uma forma. Então está o registro de tudo isso. Então os livros serão abertos e os homens serão julgados segundo o que está escrito nos livros. Então, onde nós temos gastado o nosso tempo, de que forma? Então, concentrados em nós mesmos, nós jamais desvendaremos realmente o propósito da vida. Por isso que nós não podemos estar focados simplesmente em nós. Vamos lá. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Diga comigo, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Então, como falamos, Jesus é o modelo da perfeição, Ele é o padrão que deve ser perseguido por todos nós, todos os dias da nossa existência. O quanto crescemos nesse padrão? O quanto evoluímos nesse padrão? Esse exame é nosso. Hoje, logo mais, no momento da ceia, nós lemos algo muito sério na ceia. A ceia tem um versículo que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não sou eu que devo te examinar. Não é você que examina o irmão. É você que se examina. Cada um de nós devemos nos examinar. E a Bíblia diz, se nós fizéssemos isso, nós não seríamos julgados e condenados com o mundo, se realmente nos examinássemos. Então, Romanos diz o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Diga comigo, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Não tem 1 centímetro quadrado que não seja dele. Por isso que ninguém tem o direito de abrir a boca e opinar em nada. Não tem 1 centímetro que não seja dele. É tudo dele. Por isso que ele faz o que ele quer, da forma que ele quer. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas, diga comigo, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas.
Repita isso comigo. Ele é antes de todas as coisas. Diga comigo, e nele tudo subsiste. Quer dizer, nada subsiste fora dele. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo. Diga comigo, que é a igreja. Por isso que Cristo é o cabeça da igreja e Cristo também é o cabeça da família. Aonde Cristo não é o cabeça, o caos já dominou, já fracassou. Por isso que Cristo tem que ser o cabeça da igreja, Cristo tem que ser o cabeça da família, é o cabeça do marido. Porque assim como a igreja é o corpo, tem a cabeça. A família também tem um corpo e tem a cabeça. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo, diga comigo, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Quer dizer, a reconciliação só pode acontecer e só aconteceu através de Jesus. Tanto as coisas que estão na terra, quanto as coisas que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, diga comigo, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Eu quero que você preste muita atenção nisso, porque nós temos falado muito sobre algo que, às vezes, a gente questiona Deus. Tem uma história no meio cristão, vamos lá. Vamos ser justos e abrir a mente. Muita gente fica assim, mas por que o ímpio prospera? Por que o ímpio cresce? Por que o ímpio ocupa a posição elevada? Por que o ímpio está no poder? Por quê? Por quê? Por que será? Por que será que o ímpio está nessa posição? Por isso que eu estou dizendo a vocês, quanto antes você entender isso, mais rápido você vai dar condições a Deus de usá-lo. Mais rápido você vai dar condições a Deus de cumprir o propósito que Ele tem com você. Porque, como falamos segunda-feira passada, luz que não brilha não tem propósito algum. Sal que não salga, ele não serve para nada, senão para ser pisado pelos homens. Não serve para nada. Então, como é que é a luz? A luz é colocada num ponto alto para que ela brilhe. Se a luz é fraca, ela não brilha. E como nós estamos falando de luz, nós estamos falando de obras, postura, atitude. É ocupar. Nós trouxemos uma mensagem há um tempo atrás, e pretendo falar um pouco mais sobre isso amanhã, começando logo pela manhã na nossa live, sobre as sete áreas de influência da sociedade.
as 7 esferas de influência da sociedade, que é a família, o nosso lar, onde começa toda a influência, que é a religião, a igreja, que ela é uma influência poderosa para a sociedade, que é a educação. Por que que hoje está o caos? A educação, porque não tem influenciadores lá dentro. Essa linha toda esquerdista, me mandaram um vídeo essa semana que eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado com aquilo. Um professor dentro da sala de aula, não sei se alguém viu isso, um professor, o garoto gravou o professor dando um mega de um sermão nele, porque falando do trabalhador, o homem de bem, o professor questionou: quem é o homem de bem? Não, a pessoa que trabalha honestamente, a pessoa que trabalha. Mas o que é trabalhar honestamente? Ele falou: não, a pessoa que ela sai, ela trabalha respeitando o próximo, respeitando a integridade. E o professor deu um mega de um sermão nele, acabou com ele, e ele gravando aquilo. Porque ele disse que o ladrão está trabalhando honestamente, o ladrão está buscando o seu pão de cada dia. Aí o aluno falou: eu não acho correto isso, então vamos pensar que o senhor trabalha tanto e compra o carro do senhor, e ele vem, assalta e leva o carro do senhor embora, e isso é trabalhar honestamente? Ele falou assim: ele tem o direito de trabalhar, ele tem o direito de levar. Então, olha o que está acontecendo aí. Isso é o que chega, isso é o que chega. Isso a gente não tem nem noção. O quanto isso já tomou uma proporção, virou uma praga, né? Essa mentalidade esquerdista, essa mentalidade contaminada, inversão de valores. Então, por que está esse caos? Porque a luz não está brilhando. Cadê os evangélicos? Cadê os cristãos ocupando essas esferas? Aonde estão eles? Para combater esse lixo todo, né? Ontem alguém aqui me mandou um vídeo de uma ordem judicial, a empresa, se não me engano, no Sul, tampando, foi mandado, porque o cara colocou no painel de outdoor família, como era? Família? Deus, pátria e família. Justiça mandou tirar. Justiça mandou tirar, tem que tampar. Porque não pode falar de Deus, não pode falar da pátria e não pode falar da família. Onde nós vamos parar se nós não nos posicionarmos? Se nós não sairmos da zona de conforto e partirmos para o pau, para a guerra, aonde nós vamos parar? Como é que vai ficar para os nossos filhos? Como será? Nós vamos ficar de braço cruzado dizendo assim: não, isso não é um problema nosso, mas quem vai arrebentar para onde? Você sabia que as próximas eleições, por tudo que você está vendo, se o lado errado ganhar, nós estamos fritos. Todo mundo sabe disso. Que Deus tenha misericórdia de cada um. Que Deus tenha misericórdia. E o problema sério vai ser realmente para o quê? Igreja, família sagrada. Está claro isso? Está explícito, todo mundo. Eles estão deixando bem claro isso. Então, enquanto nós não entendemos qual a próxima área de atuação, mídia. A mídia. Você vê, por que a influência, as influências ruins tomam proporções cada vez maiores? Porque muitos se omitem a ser uma boa influência. Muitos se omitem a não compartilhar, deveria, né, muitos não compartilhar, combater muitas coisas, ou fazer aquilo que vai influenciar de forma positiva a sociedade, as famílias, e assim por diante.
As artes, que a arte não tem mais, né? A arte só Deus. Só Deus. Aonde tem arte? Aonde? Às vezes quando a gente escuta graças a Deus eu nem ouço. Não tenho por hábito de escutar. Mas de vez em quando escapa uma música que o rádio do carro liga ou você vai passar e você escuta, você fala que saudade do passado. Porque letra de música é um lixo hoje. Só mensagens erradas, né? Só mensagens com trazendo uma influência errada. A arte, que arte? Essa pornografia toda que estão tentando através da arte induzir e incutir nas nossas crianças. A economia. Por quê? Porque tantas coisas ruins que são influências ruins crescem. Porque cadê os investidores? Tem alguém que patrocina essas coisas. E aí? Aí tem gente que vai falar assim, mas por que Deus não abençoa? Porque muitos não têm essa mentalidade. É o famoso, não é fiel no pouco, não vai ser no muito. Simplesmente eu penso em mim. Eu não penso num propósito maior. Eu não penso na cultura do reino. Eu não penso em influenciar. Por que Deus vai nos promover? Nós precisamos pensar nisso. Às vezes nós questionamos muitas coisas, né? Nós questionamos muitas coisas, mas qual o nosso poder de influência? Aonde nós estamos influenciando? Começa pela influência em casa. Começa pela influência ao nosso redor. Começa pela influência. Todos nós deveríamos... Não se mistura, não se separa. Não se separa. Eu penso, por onde eu tenho passado e os empresários que eu tenho tido contato, eu falo, só tem uma maneira de você prevalecer. Purifique. Purifique o seu negócio. Purifique a sua empresa. Purifique a mente dos que trabalham com você. Purifique. Por isso que a palavra tem que estar dentro de você, senão você não vai influenciar. Purifique. Com a honestidade, com a verdade, com a sinceridade. Mas todo mundo faz. Não, aqui não faz. Aqui é no sim, não. Aqui é na verdade, aqui é na honestidade, aqui não tem jeitinho brasileiro. Se você está acostumado com muitas coisas assim, não, aqui não vai ser assim. Aqui a linha é essa, aqui a luz brilha. Então, é a forma de prevalecer. Aonde Deus está, vai prevalecer. Aonde Deus governa, vai prevalecer. Então isso precisa entrar. Vamos lá. Então Deus disse, façamos os seres humanos a nossa imagem e semelhança, e que dominem sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os pequenos animais rastejantes da terra. Em toda a criação, somente o homem foi feito à imagem de Deus. Somente o homem, nada mais. Deus nos deu esse grande privilégio. O privilégio de sermos os únicos semelhantes a Ele. Nós não sabemos tudo que realmente essa frase abrange. Não sabemos a profundidade dela, mas conhecemos alguns dos aspectos. Nós conseguimos, nós somos seres espirituais, o nosso espírito é imortal e sobreviverá ao nosso corpo terreno. Nós somos inteligentes, podemos pensar, ponderar, solucionar problemas. Quem mais pode solucionar problemas? Só os seres humanos. Nada mais pode. Criar e inventar. Como Deus, nos relacionamos, podemos dar e receber amor verdadeiro e somos dotados de consciência moral. Quem mais é dotado de consciência moral? Somente nós. Então, nós podemos discernir
entre o certo e o errado. Quem mais pode discernir entre o certo e o errado? Quem mais? Ninguém mais pode. Então, nós somos os únicos, a imagem e semelhança de Deus. Aí, fica uma pergunta para nós, né? Com o que se parece a plena imagem e semelhança de Deus? Com o quê? Nós precisamos refletir sobre isso. Nós realmente nos parecemos em caráter, em moral, consciência moral, senso de justiça? Nos parecemos mais com Deus ou nos parecemos com o mundo? Quanto você acredita que você se parece com Jesus? Estou falando fisicamente não, tá? Não estou falando fisicamente. Porque se parecer com Jesus não é a forma física que ele veio. Não é simplesmente isso. Você foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Diga comigo, nós fomos criados para sermos semelhantes a Deus em justiça e em... Qual o sentido da vida? Sabe aquelas perguntas? Por que eu estou aqui? Por que eu vim a este mundo? Para quê? Para onde eu vou? São perguntas que a humanidade faz e tem resposta para elas. Por que você veio? No meio de milhões, ali na fecundação, no espermatozoide, no meio de milhões você nasceu, então tem um propósito. Tinha muitos para nascer, mas foi você. E se você nasceu, tem um propósito. Senão você não teria nascido. Teria sido outro. Entra na internet lá e veja quantos competiu com você. Dizem que são 500 milhões. Mas foi você. Sabe onde a gente vai nós vamos nos perdendo na caminhada? É no distanciamento de Deus. É realmente nos distanciarmos de um relacionamento íntimo, pessoal com Deus. Todo e qualquer indivíduo, ele é dirigido por algo. E se não formos dirigidos por Deus, se nós não formos dirigidos por Deus, guiados pelo Espírito Santo, nós seremos pelo mal ou por alguma coisa. Alguém vai dirigir. Já prestou atenção nisso? Alguma coisa sempre está nos influenciando. E aí, dependendo do que for, seremos destruídos. O propósito perfeito de Deus não se manifesta. É onde acontece, é onde tem acontecido com muitos. Famílias destruídas, projetos de vidas destruídos, negócios que tinham tudo para ser muito grandes para o reino e destruídos, casamentos que tinham tudo para ser lindo, poderoso. O modo como nós enxergamos a vida vai moldá-la e vai determinar o nosso destino, o seu destino. Como você enxerga a vida? Quanto mais Deus nos dá acesso às informações, ao conhecimento da sua palavra,
mais responsável Ele espera que nós sejamos. Mais responsáveis. Por isso que cada mensagem, queridos, deixa eu dizer uma coisa a você. Semana passada nós falamos que cada culto está sendo registrado. Cada culto. Porque muitos serão julgados pelo que sabia. E tem gente que vai dizer assim, não, mas eu não sabia disso. Você, claro que você sabia. Você estava na reunião, naquele culto do dia 4/9 de 2022. Eu me comuniquei à sua consciência. Lembra que a sua consciência acendeu? Eu falei com você naquele dia. Está registrado aqui, no livro da consciência. E está registrado também no livro do Evangelho. Cada mensagem, cada sermão que é trazido. Tem mensagens que nós não inventamos, não tiramos da nossa cabeça. Tem coisas tão profundas que jamais poderia sair de cabeça como a nossa. Tem revelações tão profundas que não poderia sair de nós. E tem um propósito. Por isso que não seja ouvinte. Nós sempre falamos, faça suas anotações. Medita posteriormente. Porque você vai precisar dela para suas orações. Você vai precisar dela para a formação de discípulos que começa em casa. Como é que você vai formar discípulos em casa? Se você não sabe nada. A Bíblia diz, ide formar discípulos. Quais são os discípulos que você está formando? Ah, eu não sou pastor, mas você é um discípulo do Senhor, você é um seguidor do Senhor. Se você não sabe, você é um sacerdote do Senhor. Todos nós somos sacerdotes do Senhor. Então nós não podemos simplesmente ouvir. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma, agradável a Deus. Entre vocês não deve haver, nem sequer, diga comigo, nem sequer, menção de imoralidade sexual. Nem sequer menção. Nem fale, nem converse sobre essas coisas. Porque isso vai contaminar. Isso vai trazer influência. É simples, querido. Qual foi a diferença de Abraão e Ló? Ló achou que ele ia para o lugar onde a imoralidade sexual estava e nada ia acontecer. O que aconteceu? Aquele lugar influenciou a sua família e destruiu a sua família. E Ló, que foi chamado o justo Ló, se tornou o pai de nações malditas, que foram inimigas do povo de Deus uma vida toda. Por quê? Faltou discernimento. Aquele líder não teve discernimento. Aquele líder olhou somente com o estômago. Aquele líder só viu o que era bom para os negócios, esqueceu que aquilo lá não era bom nem para os negócios, nem para a família. Ele achou que aquela influência não ia afetar e afetou. Devastou. Então, não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas. Diga comigo, as más conversações
corrompe os bons costumes. Para de conversa tola. E não só conversa tola. Não só. Porque as palavras que saem da sua boca, você tem que dar conta delas. Cada uma delas. Cuidado com as conversas tolas. Nem gracejos imorais. Essa historinha aí de excesso de liberdade, começa com brincadeirinha, vai dar errado. Vai dar errado. Então, é assim que começa a coisa errada. Com a liberdade para fazer brincadeiras que não deveria ser feita. Homem com mulher, mulher com homem, e assim por diante. Não generalizando, mas assim por diante. Que são inconvenientes. Mas ao invés disso, ações de graças. Agradecer a Deus. Foca a mente no que é saudável. Agradeça a Deus pela sua vida, agradeça a Deus pelo cuidado, até porque você só descobre o quanto você está abençoado quando você perde a bênção. Sabia? Tem gente que fala assim, eu não estou muito abençoado, você está equivocado. Preguei outro dia sobre isso, só o muro de fogo sair de perto de você, só a cerca de proteção for tirada de você. Você vai ver o que acontece com você, você é uma presa daquele que vive como leão buscando a quem possa devorar. Você vai ter uma sucessão de tragédias na sua vida. É só a cerca de proteção sair, tá bom? Porque vocês podem estar certos disso. Diga comigo, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra. O que é o ganancioso? Ele só pensa em você, ele chega a idolatrar. Dinheiro, bens materiais, ele é idólatra. A idolatria não é só quem tem uma imagem ou adora um Deus. O Deus, lembrando que Mamon é um Deus, o Deus dinheiro. Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Volta aqui, por favor. Efésios, livro de Efésios. Diga essa palavra comigo. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas, que coisas? Do que nós acabamos de ler. Que a ira de Deus, mas Deus não é amor? É. Mas todo mundo vai conhecer a ira dele. Ele é amor, mas ele é fogo consumidor também. Por isso o amor dele está aí, para nos salvar. A vontade dele, a Bíblia diz que nenhuma só alma se perca, mas todos sejam salvos. Então, é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no mundo. Vivam como filhos da luz, pois o futuro da luz consiste em toda bondade, justiça. Diga comigo, o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e bondade, justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade. Diga essa palavra comigo. Bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Aprendam a discernir. Isso não agrada a Deus. Isso não provém de Deus. Isso vai desagradar ao Senhor. E se desagrada a Deus, então nós vamos sair do propósito que Ele tem conosco. Você não está preparado. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso.
Você vê o que é o ser humano. Olha que loucura que é o ser humano. Semana passada chegou um post para mim, já na Europa. Então, não há limites para a degradação, e a Bíblia fala sobre isso. Então, depois que as pessoas vêm lutando por tudo aquilo que é contrário à natureza, à santidade, à pureza, agora há um movimento na Europa pela liberdade de ter relações sexuais com os animais. Você viu? Não tem limites. E aí é que está o ponto. Aí é que está a autodestruição. Não, já começou o movimento. O movimento pelo direito, assim como querem fazer homem com mulher, adulto com crianças, estão lutando agora. Você vê que não tem limites. Não tem. Então agora eles querem o direito de fazer com os animais. É a destruição. É a total degradação. Por isso que a Bíblia fala sobre isso. Se Deus nos entregar aos nossos próprios deleites e vontades, nós estamos mortos, queridos. Nós mesmos. Por que as pessoas que se entregam às obras da carne, elas partem cedo? Por que as pessoas, vamos lá, te afirmo, pego ali, daqui a pouco eu abro para você. Obras da carne. Por que Deus fala das obras da carne? Que é proteção a nós. Eu te mostro item por item pessoas mortas pelas obras da carne. Todos morrem cedo, todos partem cedo. E muitos acham que Deus quer evitar que eles tenham prazer na vida, que eles se divirtam. Não, Deus quer impedir a tua morte, que você pereça eternamente no inferno ou no lago de fogo e enxofre. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que é dito: desperta, ó tu que dormes. Diga comigo: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Olha a palavra: desperta, tu que dormes. Não dorme, meu filho, não dorme. Não dorme. É como sempre nós falamos, por que isso tem que entrar com muita responsabilidade? Quem é pai aqui, por favor? É um grande privilégio. Quem quer ser pai, quem quer ser mãe, é um grande privilégio, mas uma grande responsabilidade. Você fez filho, tomou a decisão de ser pai, viva para eles. Você tem responsabilidade sobre eles. Tempo de qualidade com eles. Ensinar o caminho que deve andar. Ser exemplo para eles. Porque é justamente, qual é o problema da nossa sociedade? O que o senhor acha que é, bispo, o problema da sociedade? Famílias disfuncionais, nada mais, nada menos. Tem nada a ver com o governo, tem nada a ver com lixo nenhum. Casa, família. Ponto de partida é família. Uma família estruturada, uma família sólida, os filhos estão blindados. Não tem influência lá fora. Eu falo sobre isso com conhecimento de causa. Eu nem tinha noção do que os meus filhos estavam enfrentando lá fora, quando eu fui fazer faculdade é que eu tive. Mas, quando eu entendi, esses meninos nunca me fizeram uma pergunta acerca das baboseiras que eles ouviram. Nunca, pai, nós ouvimos isso. Pai, nós ouvimos assim, nós ouvimos um professor falar, nós ouvimos... Nunca fizeram, porque a palavra estava tão enraizada no coraçãozinho deles que não... Para aquele lixo eles eram impermeáveis. Totalmente impermeáveis. Então, ali eu pude ver, a minha esposa, porque nós ficávamos assustados com as coisas que nós víamos e ouvíamos. Muita gente, muitas vezes eu olhei e falei, eles não têm estrutura para ouvir aquilo que eles estão ouvindo e aprendendo aqui. Porque foi-se o tempo que escola e faculdade era para ensinar a ler, escrever e uma profissão em si.
é uma doutrinação, uma grande doutrinação. Esse é o alvo, você sabe muito bem disso. Se você nunca leu o documentário Agenda, vai lá assistir. Se você nunca assistiu, vai lá assistir, que você vai ver, a agenda está a pleno vapor. O supremo objetivo de Deus para a sua vida na terra não é simplesmente o conforto, mas o desenvolvimento de seu caráter. Ô bispo, Deus não veio para que eu tenha vida e tenha abundância? Sim, desde que o seu caráter esteja desenvolvido. Porque se não tem vida, abundância. A grande preocupação do Senhor está no desenvolvimento do nosso caráter. Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Ele. Por quê? Porque lá não vai entrar, você não vai... O que você vai levar é o seu caráter, você não vai levar mais nada. Por isso que o teu alvo é o seu caráter. Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças. Por exemplo, nós sabemos... Eu não ia ler aqui, mas vou passar rapidinho com vocês, só uma leitura rápida. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou aos seus discípulos e os seus discípulos se aproximaram deles. Então passou a ensiná-los. Jesus disse, diga comigo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Diga comigo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Diga, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É o Espírito de Jesus, pode olhar, é o Espírito de Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos. Diga comigo, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração. Diga essa palavra comigo, limpos de coração. Não deixa que nada contamine teu coração, isso é uma responsabilidade sua. O diabo tentar, ele vai tentar. Daí a conseguir depende de você. Os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Diga a palavra pacificadores. Não é os fermentadores, não é os que ficam criando intrigas. Bem-aventurados, pacificador é o que busca a paz. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Você tem sido perseguido por causa do quê? Se não for por causa da justiça, esquece. Porque tem gente sendo perseguido pelas suas próprias atitudes. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Nos frutos do Espírito, Gálatas 5:22, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, diga comigo, amor. Diga comigo, alegria. Você é uma pessoa alegre? Teu coração está cheio de amor? Ou cheio de mágoa? Cheio de rancor? De raiz de amargura? Paz? Tem paz? Longanimidade, benignidade? É paciente? É benigno? Bondade, tá aí, isso é fruto. Não é frutos, isso é fruto, um fruto do Espírito. Fidelidade, você é fiel?
Se você não é fiel aos homens que você vê, esqueça que você é fiel a Deus. Isso não sou eu que estou dizendo. É a própria palavra. É fruto do Espírito, fidelidade, lealdade. Mansidão, que é força sob sujeição, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Estou só reforçando, tá? No capítulo de Paulo sobre o amor, 1 Coríntios diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Um sino que só soa. Bom, não faz mais nada. Só faz barulho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu destrua todos os meus bens, ou distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Você vê que o foco de Deus é caráter. Diga comigo, o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes. Não se envaidece. Não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente. Diga comigo, não busca os seus interesses. Não se irrita e não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Diga comigo, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias aparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O que agora vemos como num espelho de forma obscura, depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem, diga comigo, essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Por quê? As pessoas mudam por amor. As pessoas eliminam todos essas atitudes egoístas por amor. As pessoas se entregam por amor. Jesus deu a vida por amor. Na lista de Pedro, das características de uma vida produtiva e eficiente, em 2 Pedro, diz assim: por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes, aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam, diga comigo, vamos ler aqui, diga comigo, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam
inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Estude isso melhor, estude essas escrituras, o que você leu aí, e nunca se esqueça de que a vida não gira em torno de você. Você existe para os propósitos de Deus e não o contrário. Viu? Tem que se colocar no seu lugar. Nós precisamos nos colocar. A vida não gira em torno de nós, e sim nós em torno dos propósitos de Deus. Deus, Ele nos dá o nosso tempo na terra para construirmos e fortalecermos o nosso caráter para o céu. Isso aqui é só para fortalecer o seu caráter para o céu. Lembre-se que o mundo, diga comigo, o mundo não é o nosso lar. Então, por que eu estou falando desde o início, eu entrei aqui? Porque você precisa ter isso dentro de você. Todos nós precisamos, nós estamos sendo preparados para a eternidade. O foco é o nosso caráter. Lembrando que quando você chegar lá, Deus não vai te pedir o diploma dos seus grandes feitos, seu currículo. Olha, meu querido, mostre a mim todos os seus diplomas, mostre-me a mim todas as suas conquistas, mostre-me a mim. Não. O que vai fazer com que você chegue lá é justamente o seu caráter. O caráter de Cristo em você. As suas boas obras. Como o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus atuou em nós, porque tudo que eu li agora são obras do Espírito Santo. Então, a obra do Espírito Santo de Deus em nós consiste em nos ajudar a crescer. Nós crescemos através do Espírito Santo. É tarefa do Espírito Santo produzir o caráter semelhante ao de Cristo, em mim, em você. Diz assim, conforme o Espírito do Senhor opera em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele. Diga comigo, conforme o Espírito do Senhor opera em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele, e refletimos sua glória, como? Conforme Ele opera em nós. Nós refletimos a sua glória mais e mais. Amém, pessoal? O processo de transformação pelo qual nos tornamos mais semelhantes a Jesus é chamado de santificação. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Diga comigo essa frase em voz alta. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, diga comigo, sejam santos, porque eu sou. Uma vez que vocês chamam de Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Deixa eu voltar aqui. Uma vez que vocês chamam de Pai, quem chama Deus de Pai aqui?
uma vez que vocês chamam de Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor, diga comigo, durante a jornada terrena de vocês. Porque, querido, não tem imparcialidade. Tem um versículo na Bíblia que a gente precisa repetir continuamente. Ao culpado, Deus não tem por inocente. Ao culpado, Deus não tem por inocente. Ao culpado, Deus não tem por inocente. Não tem jeitinho brasileiro nos céus. Uma vez que vocês, ou melhor dizendo, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, da sua maneira vazia de viver. Transmitida, diga comigo, transmitida por seus antepassados. Você já sabe que não funcionou nem para eles. Muitos de vocês já sabem que não funcionou nem para eles. Nem para eles. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Você não pode produzir o caráter de Jesus com seus próprios esforços. Você tem que colocar isso dentro de você. Se você não buscar o Espírito Santo, tem uma frase que eu tenho dito muito com quem tem falado comigo. E muitos que estão aqui já me ouviram falar sobre isso, e eu vou repeti-la, e ela tem sido ignorada. Peça ao Espírito Santo que te queime. Peça ao Espírito Santo, eu quero ser queimado pelo Senhor. Peça ao Espírito Santo, eu preciso ser queimado pelo Senhor. Eu quero ser queimado pelo Senhor, Espírito Santo. Porque enquanto você não tiver realmente uma experiência muito forte, pessoal, com o Espírito Santo, você continua um homem carnal. Pensando de forma carnal, agindo de forma carnal, e as coisas espirituais não têm muito sentido para você. Nós só conseguimos desenvolver o caráter de Jesus através do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo tem o poder de realizar as transformações que Deus deseja em nossas vidas. Somente Ele, nós precisamos da ajuda dEle. Por isso que você tem que buscar isso. As características de Cristo são produzidas por habitação. Nós permitimos que Cristo viva através de nós, pois este é o segredo. Cristo vive em nós. Paulo dizia isso, né? Cristo vive em mim. Como isso acontece na vida real? Como é que faz? Como é que isso acontece? Diga comigo, pelas escolhas que nós fazemos. Você sabe que muitas das coisas que vocês têm enfrentado não tem nada, eu não vou dizer que não tem nada a ver, porque existe uma influência, né, no mundo espiritual. Existe a influência do Espírito Santo e existe uma influência maligna. A Bíblia diz que Deus coloca diante de nós a escolha, a liberdade de escolha. Eis que eu coloco diante de vocês a vida e a morte, o bem e o mal. Então vocês escolhem. Então, pelas escolhas que nós fazemos, nós escolhemos fazer a coisa certa em diversas situações de nossas vidas, e confiamos no Espírito Santo de Deus para nos dar força, amor, fé, sabedoria e para fazê-la. Ou não. Ou escolhemos ignorar tudo isso e ouvir outras vozes. Nós decidimos estabelecer como prioridade as coisas de Deus e crer nela, que nós precisamos ter muita consciência de uma coisa. Em toda a história bíblica, deixa eu falar uma coisa bastante séria para vocês, só para ficar registrado isso.
Se em toda a história bíblica, começando na posse da terra prometida, foi a maioria ou a minoria que entrou? Os velhos não entraram. Os que saíram do Egito não entraram. Por quê? Porque nunca sofreram uma renovação da mente. Muitas das coisas que viveram e aprenderam no Egito continuou dentro deles. Nós precisamos ter muito cuidado com uma coisa muito séria. Deus pode te tirar do Egito, mas o Egito pode estar dentro de você. Você não tirar o Egito de dentro de você. Já parou para pensar nisso? Deus te tira do Egito, mas você não tira o Egito de dentro de você. Está aí dentro. E só você pode fazer isso através da ação do Espírito Santo. E isso custou o quê? A entrada na terra prometida. Porque nunca tiraram o Egito de dentro deles. Deus os tirou de lá. Mas eles não tiraram o Egito. Por toda a Bíblia nós vemos uma importante verdade ilustrada repetidamente. O Espírito Santo libera poder no momento em que você dá o seu passo de fé. Deus espera que você haja primeiro, que você dê passos de fé. E não espere sentir-se poderoso ou confiante para dar seus passos de fé. Porque nem sempre você vai sentir, eu estou cheio de coragem, estou cheio de força. Não. Tem coisas que nós vamos dar pela fé, os nossos passos. Siga adiante na sua fraqueza, fazendo a coisa certa a despeito de seus medos e sentimentos. Quer dizer, como Gideão fez, mas fez com medo. Como, sem saber o que ia acontecer, o Senhor disse a Moisés na abertura do Mar Vermelho, diga ao povo que marche. Era marchando que o milagre vai acontecer. Então nós não paramos. Nós não paramos. Tem muitas coisas que nós não sabemos como Deus vai fazer. Mas é seguindo, é marchando, confiantes, é que nós vamos vivendo os nossos milagres, as nossas experiências poderosas com Deus. É assim que você coopera com o Espírito Santo. E essa é a forma que o seu caráter se desenvolve. Nós estamos falando do que, gente? Do que nós estamos falando? Então, só que Jesus é o modelo da perfeição, só que tem um tema aqui forte, um ponto central, que é o caráter. Nós precisamos entender o que é o caráter do Senhor. A perfeição está no caráter. E aí, o poder vem daí. O que nos torna pessoas poderosas é o caráter de Cristo em nós. Que aí o Espírito Santo, ele vai agir em nós e através de nós. A Bíblia compara o crescimento espiritual a uma semente e uma edificação e uma criança em crescimento. Por quê? Cada uma dessas metáforas, ela exige a participação ativa. Exige uma participação ativa de cada um de nós. Diga comigo, sementes devem ser plantadas e cuidadas. Então, se eu não plantar, o que eu vou colher? Edificações devem ser construídas. Diga comigo, edificações devem ser construídas. Por isso que a Bíblia fala que quando você é só ouvinte, é como se você estivesse edificando a sua casa na areia. Não tem alicerce. Não tem estrutura. Quando vier uma boa tempestade, ela vai desmoronar. Ela vai cair. Uma edificação construída, ela não aparece do nada. Não aparece do nada. Assim como uma criança. Assim como as crianças devem comer e se exercitar para crescer. Assim somos nós, né? A vida espiritual.
embora o esforço não tenha nada a ver com a salvação, está relacionado com o crescimento espiritual. Pelo menos em 8 ocasiões no Novo Testamento recebemos a ordem de nos esforçarmos em nosso crescimento, até nos tornarmos semelhantes a Jesus. Que aí é que está o ponto. Querido, o que você ouve aqui, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que eu acho? Deixa eu falar com muito amor a você. Por que na parábola do semeador, de 4 grupos de pessoas, uma só, a semente germinou e deu fruto? Por quê? Por que o primeiro grupo de pessoas, o diabo arrancou a semente? Quer dizer, ele arranca a semente, então não chega nem a germinar? Sabe aonde, por que eu falo e falo com amor, que é uma loucura você ser um ouvinte superficial? Porque a Bíblia diz que quando você não entende, é que isso acontece. É tirar de dentro de você. E você sabe aonde isso vai refletir? No seu casamento, na vida dos seus filhos, nas suas escolhas, nas suas prioridades, no seu financeiro. Isso vai aparecer em algum lugar. Tem gente que diz assim, mas o cristão não passa por lutas? Passa. Acabei de ler para você. Quais são? Você está sendo perseguido por causa do Evangelho? Você está sendo caluniado por causa do Evangelho, por causa das suas boas escolhas? É isso? Essa é a sua perseguição? Do contrário, escolhas. Você tem suas batalhas no mundo espiritual? Tem, mas também nós temos, a Bíblia nos ensina, revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo? Sim ou não? Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue. Você já sabe que você está numa guerra. Você ir para a guerra despreparado, você sabe no que vai dar. Você sabe no que vai dar. Então, isso deveria ser tratado com muita seriedade, porque isso vai aparecer em algum lugar. O resultado disso vai aparecer em algum lugar. A palavra, ela tem que nos governar e ela tem que estar viva em nossos corações, em nossos lares, na vida dos nossos filhos. Nós somos a luz. Luz não foi colocada num lugar. Aonde está a luz nessa igreja? Se estivesse debaixo da cadeira não tinha sentido. Não é verdade? Luz é para ser colocada no alto. Assim ela ilumina. E quanto mais alto, mais vai iluminar, mais vai brilhar. Então, nós precisamos influenciar. Nós precisamos ser essa influência. A palavra tem que estar aí, governando, reinando. Porque nós vivemos ela no dia a dia. Nós fazemos escolhas no dia a dia, com base na palavra. Como diz no início dessa reunião, a palavra do rei é a autoridade suprema, Eclesiastes 8:4. É a autoridade suprema em nossas vidas. E em cima disso, nós vamos, com base na palavra, nós vamos tendo mais acertos do que erros. Paulo explica em Efésios 4:22, os 3 deveres para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Em primeiro lugar, devemos abandonar nossa antiga maneira de agir. Olha o que diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados, diga comigo, a antiga maneira de viver. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem, ou que se corrompe por desejos, o quê? Opa, eu já me despi? Já estão despidos desse velho homem? Ou ele continua aí
os desejos enganosos continuam dominando. Em segundo lugar, devemos mudar a nossa forma de pensar. Efésios 4:23 diz assim, diga comigo: deixe o Espírito mudar sua maneira de pensar. Isso é uma oração que você deve fazer. Essa é uma oração. Espírito Santo, muda minha maneira de pensar. Eu quero pensar como Cristo. Eu quero fazer as escolhas certas. Eu quero viver a vida que Deus tem para mim, cumprir com o meu propósito. Eu não quero estar aqui simplesmente sobrevivendo. Nós já falamos sobre isso, mas vamos relembrar, a Bíblia diz que somos transformados pela renovação da nossa mente. Como diz Romanos 12, 12:2. A palavra grega para transformados ou transformado é metamorfoses, usada em Romanos 12:2 e em Coríntios 3:18. É usada atualmente para descrever a fantástica transformação sofrida pela lagarta ao tornar-se borboleta. Que coisa linda, né? É uma bela descrição do que acontece espiritualmente conosco quando permitimos que Deus dirija os nossos pensamentos. Nós somos transformados, diga comigo, de dentro para fora, tornando-nos mais belos e sendo liberados para voos mais altos. Você vê, antes só uma lagarta, agora uma linda borboleta, porque passamos pela transformação, por essa metamorfose. Quantos passaram? A palavra tem que nos confrontar, ela nos confronta, ela nos traz, ela é um espelho que nos mostra como realmente nós somos, ou como nós estamos. Espelho não mente. Essa história aqui, esse espelho. Em terceiro lugar, precisamos adquirir o caráter de Cristo ao desenvolver hábitos novos e dignos de Deus. O caráter é basicamente a soma dos hábitos. Diga comigo, o caráter é basicamente a soma dos hábitos. É como você age habitualmente. Aí está o teu caráter. É como você age habitualmente. Efésios 4:24 diz: revestir-vos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. A maturidade espiritual, ela não é uma busca individual e solitária. Você pode crescer à semelhança de Cristo aliás, você não pode crescer à semelhança de Cristo em isolamento. Sabe aquela história que você diz assim: eu não quero ver gente, eu não quero lidar com gente, eu não quero envolver com gente. Está errado. Porque você não cresce assim. Você só cresce com gente. Você só consegue praticar isso com gente. Não tem outra maneira de você desenvolver senão lidando com gente. Aquilo que nós aprendemos e vimos aí ao longo da história, sabe aquela história dos monges que saem para os lugares mais isolados e se isolam simplesmente para a sua evolução espiritual? Uma grande mentira. Uma grande mentira. Porque como você se isola espiritualmente, como você cresce sem lidar com gente. Quando Jesus veio, ele não foi para nenhum monastério. Ele foi para o meio do povo. Ele foi curar. Ele foi resgatar. Ele foi libertar.
Ele foi dar amor. Ele estava no meio das pessoas. Ele estava influenciando. Ele estava formando discípulos. Então, ninguém cresce sem fazer parte de um grupo, sem estar no meio de pessoas. Você precisa fazer parte de uma igreja, está ligado a um corpo. A verdadeira maturidade espiritual diz respeito a aprender a amar como Jesus amou. Essa é a verdadeira maturidade espiritual. E nós precisamos entender isso. Fique em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados. Você não pode ser semelhante a Jesus na prática sem que haja relacionamento com outras pessoas. Lembre-se, está tudo em torno do amor, amar a Deus e amar os outros. Amar as pessoas. Feche seus olhos para que você possa se concentrar única e exclusivamente no que o Espírito Santo diz. Torne-se semelhante a Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. A maturidade espiritual não é instantânea nem automática. É um desenvolvimento que durará o resto de sua vida. Não é do dia para a noite. A respeito desse processo, Paulo diz o seguinte: isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo e seremos iguais a Ele. Você é um trabalho em execução. Sua transformação espiritual, no que se refere a desenvolver o caráter de Jesus, durará o resto de sua vida. E mesmo assim não será completada aqui na terra. Em 1 João 3,2, diz o seguinte: não podemos sequer imaginar como seremos quando Cristo voltar. Porém, sabemos que quando Ele aparecer, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como realmente é. Grande parte das confusões na vida cristã tem origem no desconhecimento da simples verdade que Deus está muito mais interessado em edificar o nosso caráter do que em qualquer outra coisa. Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Sabia? Muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Deus se preocupa muito mais com seu caráter do que com a sua carreira ou outras questões. Porque você levará o caráter para a eternidade e não a sua carreira, não outra coisa. Você não vai levar a tua profissão para a eternidade, você vai levar o teu caráter para a eternidade. Você não vai levar o teu negócio para a eternidade, você vai levar o teu caráter para a eternidade. Por isso a Bíblia diz em Romanos: não se tornem tão bem ajustados à sua cultura,
a qual vocês se moldam, mesmo sem pensar. Em vez disso, fixem sua atenção em Deus. Vocês serão transformados de dentro para fora. Ao contrário da cultura que está ao seu redor, sempre conduzindo vocês para baixo. Olha o que a cultura faz com você. Leia aqui comigo, por gentileza. Diga comigo, ao contrário da cultura que está ao seu redor, sempre conduzindo vocês para baixo, para um nível de maturidade. Deus produz o melhor em vocês e desenvolve em vocês uma maturidade bem formada. Cuidado que a cultura que está ao teu redor te puxa para baixo. A cultura que está ao teu redor não vai te elevar, vai te abaixar, vai te puxar para baixo, para um nível que não é o que você quer. Por isso é preciso que você tome uma decisão contra a sua formação cultural. A Bíblia diz, não se amoldem aos padrões, à cultura deste mundo, para se concentrar em se tornar mais semelhante a Jesus. Caso contrário, sabe o que vai acontecer? Outras forças, como amigos, pais, colegas de trabalho, e a cultura estabelecida tentarão moldá-lo à própria imagem. Jesus não morreu naquela cruz apenas para que pudéssemos levar vidas confortáveis sem nenhum desconforto, não é para isso. O seu propósito é muito mais profundo. Ele quer nos tornar semelhantes. Ele quer nos tornar como Ele. Antes de nos levar para o céu, esse é o propósito. Antes de levá-lo para o céu, Ele precisa fazer com que você se torne semelhante a Ele. Esse é o nosso grande privilégio, nossa responsabilidade direta e o nosso destino final. Por isso, Filipenses 2 diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga comigo assim, Jesus é o nosso modelo de perfeição. Então peça ao Espírito Santo que te ajude, que peça ao Espírito Santo que molde o seu caráter ao caráter de Jesus. Peça a Ele, Espírito Santo, eu sozinho eu não posso. Sozinho eu não tenho condições, Espírito Santo. Por isso eu estou aqui, eu quero ser semelhante, eu quero ser parecido, eu quero o caráter do meu Senhor. Eu quero, Espírito Santo, e eu preciso do Senhor, porque sozinho eu não posso. Se eu estou aqui,
Se eu estou aqui com esse propósito, se o maior propósito do Senhor é formar o meu caráter para que eu possa entrar na glória, para que eu possa entrar nos céus, eu quero esse caráter, eu quero essa unção, eu quero, Senhor, eu quero me despir totalmente do velho homem, eu quero me despir da velha natureza, eu quero, Senhor, eu quero ser uma nova criatura, eu quero ser um novo homem, eu quero ser uma nova mulher, eu quero, Senhor, eu quero ser queimado pelo Senhor. Diga isso a Ele, diga isso a Ele. Eu quero ser queimado pelo Senhor, eu quero ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Eu não quero, Senhor, eu não quero, meu Pai, perder o meu tempo, eu quero conhecê-lo de verdade. Eu preciso do Teu Espírito na minha vida, eu preciso, Senhor, eu preciso nascer de novo, eu preciso ser uma nova criatura, eu quero, Senhor, na minha vida. Diga com tua alma, o teu coração, diga a Ele, eu estou com o coração aberto, Senhor. Eu estou com o coração aberto, eu tenho sede, eu tenho fome, eu quero, eu deixo, como está escrito, deixe que o Espírito Santo mude a sua mente. Diga a Ele, muda a minha mente, Espírito Santo. Eu quero uma mente renovada, eu quero um espírito renovado, eu quero um caráter renovado, eu quero essa transformação. Essa transformação é para você voar mais alto, querido. Essa transformação é para você voar, é a transformação da lagarta que se arrasta, da lagarta que é feia, que vive se arrastando pelo chão. Mas quando ela passa por essa transformação, nasce uma nova criatura, cheia de beleza, para voar, voar e voar cada vez mais alto. Então diga a Ele, eu quero essa transformação, eu quero, Senhor. Até hoje eu estou como a lagarta que só se arrasta, só rasteja pelo chão, mas eu quero, Senhor, para a Tua glória. Eu quero, Senhor, o Teu caráter em mim, eu quero a Tua natureza, eu quero a Tua santidade, eu quero, Senhor, eu quero o fruto do Espírito, eu quero ser um bem-aventurado, como está lá nas bem-aventuranças, eu quero ser um bem-aventurado, eu quero ser um homem que produz o fruto do Espírito, eu quero, Senhor. Diga a Ele, entra na minha vida, Senhor, entra na minha vida, me dê um coração novo, me dê um espírito novo, me dê um caráter novo, me dê um coração novo, eu quero nascer de novo, Senhor, eu quero, Senhor, um caráter firme, eu quero, Senhor, um espírito firme, eu quero, Senhor, venha sobre a Tua igreja, meu Pai, muda mentes aqui hoje, Senhor, muda corações aqui hoje, Senhor, muda mentalidades aqui hoje, molda caráter aqui hoje, Senhor, molda, Senhor. Tem muita gente com o coração aberto, meu Pai, sedento de Ti, coração aberto, faminto, sedento. Muda, Senhor, muda, meu Pai, transforma. Fala a Ele com o teu coração, fala. O que você tem a dizer? O que você tem a dizer? O que você tem a dizer? Peça o Espírito Santo. Eu não quero ser a mesma pessoa. Eu não quero ser a mesma pessoa. Peça a Ele, não me entregue a mim mesmo, não me entregue, meu Pai, as minhas vontades, não me entregue, meu Deus. Não, Senhor, eu quero ser uma nova criatura, um nascido de novo. Eu quero um novo caráter, eu quero uma nova natureza. Eu quero, Senhor, o Teu caráter em mim. Eu quero uma mente renovada, Senhor. Eu quero, diga a Ele, eu preciso, Senhor.
Eu preciso da tua mente. Eu quero o teu espírito em mim. Me ajuda. Se eu não nasci de novo, eu quero nascer. Se eu não sou uma nova criatura, eu quero ser. Eu quero ser luz por onde eu passar. Eu quero ser luz, Senhor. Eu quero ser, meu Pai, a cidade edificada sobre o monte. Eu quero, Senhor, ser a cidade edificada sobre o monte. Essa cidade que ilumina, que todos veem à distância, Senhor. Eu quero uma família forte. Peça a Deus um caráter forte. Peça a Deus, eu quero um caráter forte, Senhor. Um caráter que tem estrutura para suportar o peso da bênção. Eu quero, Senhor, eu quero um caráter forte para suportar o peso da bênção. Eu quero um caráter forte para formar uma família forte. Eu quero um caráter forte para formar uma família forte. Para a tua glória, para a tua glória, para a tua honra, Senhor. Diga isso a Ele. E Deus vai levantar a tua casa. Deus vai levantar a tua família. Deus vai levantar os teus. Peça a Ele. Só um caráter forte tem estrutura para suportar o peso da bênção. Peça a Ele. Peça a Ele um caráter forte que suporte o peso, que a bênção não te esmague, que a bênção não tenha mais peso sobre a tua vida do que o abençoador, porque o único lugar seguro para nós é no abençoador, é tendo Ele. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. É Ele. Diga isso a Ele. Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu socorro bem presente na angústia, Senhor. Tu és o meu ouro, Tu és a minha prata, Tu és o meu bem maior, Tu és, Senhor. Diga isso a Ele. Diga isso a Ele. Diga. Diga. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Muda caráteres aqui hoje. Muda caráter, Senhor. Muda caráter aqui hoje. Fortaleça, nos dê um caráter forte. Nos dê um espírito forte, Senhor. Nos dê um caráter que suporte, que tem estrutura para suportar o peso da bênção, Senhor. Nos dê, Senhor. Nos dê um caráter que tem força, músculos, para suportar o peso da Tua bênção sobre nós, sem que ela nos esmague. Dê, Senhor. Aleluia. Tu és santo, Pai. Tu és santo, Senhor. Receba a presença dEle. Receba o Espírito Santo. Abre o teu coração e diga ao Espírito Santo: eu estou aqui. Eu estou aqui, Espírito Santo. Diga a Ele: eu estou aqui, Espírito Santo. Eu estou aqui, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor. Oh, reba shuricanta labachurianda laias, shuricanta labachurianda laias. Oriba shurianda labachuricanta laias. Oh, rica surianda labachurianda labachuricanta laias. Queima a tua igreja, Senhor. Queima o teu povo. Queima. Queima a tua igreja, Senhor. Queima corações, queima vida, Senhor. Seja queimado pelo Espírito Santo. Diga a Ele: eu preciso ser queimado pelo Senhor.
Espírito Santo, eu preciso ser queimado pelo Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Reba shurianda lá, bashuri canta lá, bashurianda lá. Oh, riba shurianda lá, bashuri canta lá. Surianda lá, bashurianda lá. Oh, siri canta lá, bashurianda lá. Vai, Espírito Santo, vai, Espírito Santo. Queima corações aqui hoje. Queima vidas aqui hoje. Seja queimado, igreja. Seja queimado, obreiros. Seja queimado. Aleluia. Receba a presença de Deus. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba em nome de Jesus. Receba um caráter novo aqui hoje. Receba um novo espírito, uma nova natureza aqui hoje. Em nome de Jesus. Seja gerado aqui hoje. Aleluia. Não é de boca fechada. Tem que você tem a dizer, não é de boca fechada. Tua boca foi dada a você para você louvar, para você invocar, para você adorar. Então faça e diga a Ele: eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Aleluia. Diga a Ele o quanto você precisa dEle. Diga a Ele que você o ama. Diga a Ele: eu preciso do Senhor. Eu tenho sede, eu tenho fome, eu preciso do Senhor. Eu tenho sede, eu tenho fome, eu preciso do Senhor. Diga. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo. Santo, santo. Santo. Santo, santo. O Senhor é santo. O Senhor é. Diga a Ele que você precisa dEle. Diga a Ele que você o ama. Diga. Diga a Ele que você não quer só essa medida com Ele. Diga a Ele: eu não quero só essa medida de relacionamento, de intimidade, de comunhão com o Senhor. Não, Senhor, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero o Teu caráter, eu quero o Teu Espírito. Eu quero produzir o fruto do Espírito. Eu quero ser a luz que ilumina. Eu quero ser o sal que salga. Eu quero ser o bem-aventurado, o abençoado, o feliz. Eu quero, Senhor. Vai, Espírito Santo. Molda aqui hoje. Se o Senhor é o modelo da perfeição, o Senhor é o modelo a ser imitado. Espírito Santo, coloca o caráter de Cristo em nós. Espírito Santo, que haja novas criaturas sendo geradas aqui hoje. Que haja um novo nascimento na vida de muitos aqui hoje. Que haja, muitos estejam se despindo totalmente do velho homem e se vestindo do novo. Faça essa obra, Senhor.
se o que nós vamos levar daqui é o nosso caráter, nós estamos abertos, Senhor. Não nos entregue a nós mesmos. Não nos entregue as nossas vontades. Não, Senhor. Que nós sejamos esses pacificadores, os de coração puro, coração quebrantado, os pobres de espírito, aqueles que têm sede, aqueles que têm fome, Senhor. É esse, Senhor, que nós queremos ser, meu Pai. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. Receba o nosso amor, receba a nossa adoração. Receba, Senhor. Tem corações famintos aqui, o Senhor sabe disso, ó Pai. Tem corações sedentos aqui, o Senhor sabe disso. Tome esses corações. Toma, Senhor. E faça aquilo que o Senhor quer fazer. Abençoa, Senhor. Abençoe. Receba o amor do Senhor. Receba o Espírito Santo. Saia daqui com o caráter de Jesus e determinado a desenvolver esse caráter profundamente. Saia daqui para ser a luz que brilha, o sal que salga. Saia daqui para ser um influenciador.